Hoje nós vamos ter uma conversa sobre como de fato guardar o coração. Há algum tempo atrás eu fiz um desenho inspirado nesse versículo, que é um versículo bem famoso entre cristãos, todo mundo conhece, que é: sobre tudo que deve guardar, guarde seu coração, pois dele procede as fontes de vida. E ficou dessa forma aqui. E eu acredito que provavelmente, como você que deve estar assistindo esse vídeo, já deve ter se perguntado pro Espírito Santo como de fato devemos guardar o nosso coração. E hoje eu tô aqui pra falar também de uma experiência que eu tive com o Espírito Santo, que ele falou comigo, como eu, Ecarne, tinha que guardar o meu coração. Então vamos lá, o que de fato é guardar o coração? Quando falamos sobre guardar o coração, a gente está falando basicamente sobre guardar aquilo que rege os nossos desejos, a nossa fé e as nossas decisões. E por que a Bíblia ela fala que o coração é a fonte da vida? Porque se a gente se comparar o nosso coração com um rio, a gente consegue entender que, se você poluir um rio, você não precisa jogar uma poluição nas margens ali, no próprio rio em si. É só você poluir a nascente que o resto todo do rio é poluído. Precisamos tomar esse cuidado pra gente tentar ver o que tem alimentado a nossa vida, o nosso coração, qual que tem sido a nossa fonte. Ela está sendo poluída ou se ela está limpa, como de fato ela deve ser. Então, quando a Bíblia fala sobre guardar o coração, é a gente tomar cuidado com as coisas que entram no nosso coração, aonde estamos colocando o nosso coração, porque se colocarmos o nosso coração em lugares, em coisas que ele não deve estar lá, óbvio que a nossa vida vai ser regida por coisas que não valem a pena. Ou seja, agora que a gente tem o entendimento que o nosso coração é uma fonte, nós precisamos entender o que a gente tem colocado nessa fonte. Como você tem alimentado essa fonte, porque hoje em dia, como eu já falei, nos outros vídeos, a gente está vivendo uma geração onde a gente está sendo bombardeado pelas redes sociais por várias informações, onde a gente tem acesso a muitas outras coisas. Então a gente precisa tomar cuidado com o que tem alimentado o nosso coração. Quais são as coisas que você tem assistido, quais são as coisas que você tem ouvido, porque, querendo ou não, isso afeta muito não só o nosso físico, o nosso emocional, não a forma psicologicamente, mas também a forma espiritual da nossa vida. Então a primeira coisa que você deve analisar e que você deve fazer para guardar o seu coração é filtrar aquilo que entra, porque a gente precisa tomar cuidado com todos esses conteúdos, com todas as coisas que a gente olha, com os ambientes que a gente frequenta, com as coisas que escutamos, as músicas que escutamos, os filmes que a gente assiste, as séries também. Precisamos tomar esse cuidado porque aquilo que alimenta o nosso coração pode nos afastar de Deus, da mesma forma que também pode nos aproximar de Deus. E aquele versículozinho que eu acho que todo cristão já escutou, que é: a boca fala daquilo que o coração está cheio, que está lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, ele fala sobre isso. Então, se a própria Bíblia fala que a boca, que tudo aquilo que fazemos, aquilo que falamos, reflete o que está dentro do nosso coração. Até porque é um pouco fácil de você analisar o que tem no coração da pessoa, é só você olhar pelas atitudes, pelas músicas que ela escuta, pelas coisas que ela fala, ou até mesmo as coisas que ela diz que pensa. E aí eu vou contar pra vocês uma experiência que eu tive com o Espírito Santo, onde eu perguntei pra ele: Deus, como de fato que eu devo guardar o meu coração? Porque pelo visto eu não estou conseguindo guardar o meu coração, eu vejo que o meu coração está em outras coisas que não estão a ti, então me ensine na prática como que eu de fato devo guardar o meu coração. Tanto foi muito engraçada, porque eu tava rolando os reels do Instagram e às vezes aparecem alguns versículos soltos com videozinho atrás, Aqueles famosos vídeos que aparecem com o versículo e com o vídeo atrás, aonde falava sobre a gente tomar cuidado com os nossos pensamentos, pois dele procede o rumo da nossa vida. E eu achei aquele versículo muito brabo, muito interessante, São alguns versículos assim, que você nem sabia que tinha na Bíblia. E aí eu fui ver a referência, tava lá Provérbios 4:23, e eu fiquei assim: ué, como assim? E aí eu fui procurar mais a fundo, pra ver se a pessoa tinha errado na referência bíblica. Eu fui pesquisar no Google, fui atrás da minha Bíblia e tal, até que eu vi que tinha outras versões da Bíblia que falava, ao invés do coração, falava sobre os nossos pensamentos. A gente sabe que existem várias traduções, porque algumas traduções pegam de uma origem de palavra que, tenha
o mesmo sentido, mas são palavras diferentes. Eu fiquei tipo assim, eu perguntei pro Espírito Santo, como assim? Coração e pensamento são duas coisas completamente diferentes, porque o coração fala do mais emocional, sentimental, e o pensamento fala mais sobre a área racional da nossa cabeça, tipo, são coisas totalmente diferentes. Porém, eu não entendia naquela época do que o Espírito Santo queria falar comigo. Eu estou aqui com duas bíblias com versões diferentes. Essa daqui é a minha bíblia atual, que é a NVT, que é a nova versão transformadora, e essa daqui é a NTLH, se não me engano, que é a nova tradução de hoje em dia. Essa daqui foi a minha primeira bíblia. Óbvio que a minha mãe, ela encapou porque ela tava toda capenga, tadinha, mas é aquela bíblia que qualquer criança que você olha no culto tem, que é aquela bíblia da Nova Descoberta. E o Espírito Santo pediu pra eu pegar essa bíblia. Eu falei, tá bom, né? O Espírito Santo tá pedindo. Eu fui abrir em Provérbios 4:23, que falava: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Agora eu tô aqui com a Bíblia, que é: acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. E aí eu não entendi, eu falei assim, Espírito Santo, são duas coisas totalmente diferentes, um fala sobre o coração e o outro fala sobre pensamentos, o que o Senhor tá querendo me falar com isso? Até que uma vez eu lembrei de uma explicação científica sobre o nosso cérebro, que fala sobre os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, que é uma explicação incrível que eu já escutei falar, e o Espírito Santo me falou através de algo científico. Eu fiquei assim, oh meu Deus, que incrível. Havia um tempinho que eu tinha escutado um pouco sobre neurociência, que é uma área que eu me interesso bastante, sobre como o cérebro ele funciona na cabeça do ser humano. Vou tentar explicar para vocês de forma rápida, prática, resumindo aqui de uma forma que você entenda como que o nosso cérebro, como que os sentimentos nascem no nosso cérebro. Então, basicamente tem algumas partes do nosso cérebro responsáveis pelos nossos sentimentos e as nossas emoções. Uma das principais é a amígdala cerebral, que basicamente ela é uma parte do nosso cérebro que detecta as ameaças do nosso corpo e ativa as nossas emoções, tipo como um sentimento, como raiva, como aquele sentimento que do nada vem sobre uma determinada situação que aconteceu, que você do nada sente ali. Algo automático, sem você escolher. A gente tem o sistema límbico, que é basicamente o processo ali aonde tem uma parte do cérebro ali onde processa as emoções e as reações do nosso cérebro, do nosso corpo. E nesse sistema límbico a gente tem a amígdala, o hipocampo e o hipotálamo. Se você pesquisar, cada um tem uma determinada função diferente ali no seu cérebro que ajuda a questão das reações e dos sentimentos. E esse sistema é basicamente responsável pela área emocional do teu cérebro. Ele é o primeiro a agir. Basicamente são as reações emocionais antes da parte racional do cérebro. Por fim, a gente tem o córtex pré-frontal, que é localizado aqui basicamente na testa. Ele é responsável pela área racional do nosso cérebro. É basicamente responsável pelos pensamentos lógicos, as decisões que a gente toma no dia a dia, coisas lógicas do nosso cérebro. O córtex pré-frontal é responsável por isso. Ou seja, dito de todas essas coisas científicas, basicamente você sente primeiro para depois você reagir de alguma forma. Tá, Ecard, mas o que isso tem a ver? Por que você está me explicando essa forma científica? Isso daqui é basicamente para te dizer de uma forma científica, de uma forma do nosso corpo, que não tem como a gente controlar as nossas emoções, mas podemos controlar a forma que lidamos com essas emoções e reações. E uma das formas que o Espírito Santo falou comigo de lidar com esses sentimentos é tomar cuidado com o que eu penso. Ou seja, se você pensa... É um exemplo prático. Se, por exemplo, você está apaixonada por uma pessoa, é óbvio que você vai ficar pensando 24 horas nessa pessoa, você vai estar com a sua mente, com o seu foco e com o seu coração ali, sabe? Quando colocamos totalmente o nosso coração em alguém ou em algo que é momentâneo, é algo que não é eterno, nosso coração vai se frustrar muito, a gente vai ficar muito decepcionada. Então, uma das formas que o Espírito Santo me ensinou a guardar o meu coração é que eu preciso tomar muito cuidado com o que eu penso. Porque se eu encher o meu coração de coisas que são de Deus, a palavra, se eu encher a minha cabeça, os meus pensamentos com a palavra de Deus, eu sei que eu vou estar com um alvo e meu coração guardado em um lugar seguro, um alvo certo. Ou seja, quando a Bíblia fala para você guardar o seu coração, ele não está dizendo para você se privar ou para você não sentir determinada coisa, mas é justamente você lidar
com esses sentimentos que você sente. E são coisas que nós podemos fazer na prática. E basicamente a segunda coisa que possamos fazer na prática é a gente colocar limites saudáveis. Na Bíblia nos ensina a gente a amar o próximo como a ti mesmo, ou seja, a gente pode amar as pessoas, mas com o discernimento certo, com o direcionamento, com o olhar certo para as pessoas. Você pode ajudar uma pessoa, mas sem deixar que essa pessoa destrua sua paz ou mexe com você emocionalmente. Você pode e deve perdoar alguém, mas sem voltar para aquele ciclo destrutivo. Ou seja, colocar limites, a gente precisa falar sobre as nossas atitudes também, porque eu já escutei vários crentes onde falava assim: nossa, não, eu não sei o porquê que isso está acontecendo na minha vida de novo, por que isso está acontecendo, por que Deus está permitindo que isso aconteça de novo comigo, mas a gente não olha para dentro de nós e não vê os mesmos erros que a gente sempre comete todas as vezes quando tem aquela determinada situação. Ou seja, não adianta nada, absolutamente nada, você pedir para que Deus guarde seu coração, sendo que você mesmo vai lá e faz coisas que você sabe que pode estar colocando seu coração em risco. Então não se coloque na brecha, sabe? Diga não àquilo que não te edifica. Diga não a certos convites, diga não a certas coisas, porque Deus, ele é o único que sabe cuidar do nosso coração. Então ele é o único que sabe os limites corretos, as coisas certas para o seu coração. Então quando você coloca na brecha, ele fala assim: não, vou aceitar esse convite, vou aceitar ir a tal lugar, vou aceitar isso, vou aceitar aquilo. Então basicamente você não está ajudando a se guardar o seu coração. Porque quando você pede para Deus guardar o seu coração, ele faz a parte dele, porque ele ouve conversas que você não escuta, ele sabe as intenções, ele sabe o coração de cada pessoa, sabe? E Deus, ele pode nos livrar de certas pessoas, ele pode livrar de certas circunstâncias, certas situações, mas é a nossa escolha aceitar ou não a ir a tais lugares, fazer parte ou não de certos ambientes, ou até mesmo relacionamentos que você sabe que pode te ferir, sinais que já estão estampados ali na sua cara, mas mesmo assim você decide ir. Então, assim, tem certos desertos, certos processos que não é porque Deus queria que você passasse, mas são certas coisas que a gente entra por própria atitude nossa e a nossa própria consciência, sabe? Quando a gente coloca o coração onde não é pra ele estar, pode rolar uma grande probabilidade de você estar saindo do propósito de Deus. Por isso que muitas das vezes Deus, ele não entrega tais bênçãos para nós, porque ele sabe que se ele entregasse uma bênção para você agora, nesse exato momento, nessa etapa da vida que você está vivendo, basicamente essa bênção também poderia roubar o seu coração dele. E como cristão, a gente sabe que o nosso coração, ele precisa estar totalmente devoto e precisa estar com Deus, porque ele é o único que sabe cuidar do nosso coração. Ele é o único que sabe amar a gente de verdade, ao ponto de não precisarmos de outra coisa para suprir as nossas necessidades. O terceiro ponto e a última coisa que Deus falou muito comigo é que eu preciso entregar o meu coração diariamente. Uma coisa que eu tive que aprender é que guardar o coração não é algo que você simplesmente entrega para Deus e fala assim: Deus, guarde meu coração e acabou. Não é como se fosse algo fácil, uma oração, mas diariamente você precisa guardar o seu coração, você olhar com cuidado, com amor e com zelo as coisas que entram no seu coração. E também tem um versículo lá na Bíblia, eu não me lembro aonde, mas ele fala que aonde estiver o seu tesouro, está lá o seu coração. Então, qual tem sido o seu tesouro também, sabe? Tipo, o que você tem colocado como prioridade que não seja Jesus? Porque se você coloca coisas acima de Deus, obviamente você vai ser uma pessoa inconstante no seu relacionamento com Deus, óbvio que você vai se frustrar muito, você vai perder suas esperanças, você vai dizer: não é isso pra mim, não é isso, mas a verdade é que a gente precisa ter essa pergunta, tipo, será que meu coração estava totalmente de fato aonde ele deveria estar? E é basicamente essa reflexão, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E tome cuidado com o seu coração, porque deles procede a fonte da vida. Então é basicamente isso que eu queria falar com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa reflexão. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para qualquer vídeo que eu postar você já receber. E é isso. Beijo.